comunicado urgente aos que esperam no Cordeiro, e também, em resposta ao vídeo proposto pelo canal do YouTube, Vanessa Wellington, intitulado Rei Davi, Oração Satânica, Vingativo. Eu também proponho este vídeo, em resposta a muitos outros vídeos semelhantes ao vídeo supracitado, tais como os vídeos propostos por Robert Smith, e também por outros canais do YouTube. Vanessa, meu nome é Rogério Oliveira, e eu gostaria de dizer a você algumas palavras. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que eu não venho em defesa dos sistemas religiosos que hoje existem, pois eu entendo que os mesmos fazem parte de Babilônia, a qual é mencionada em Apocalipse, cuja orientação do Altíssimo quanto a estes sistemas é a seguinte: ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejam participantes dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18:4. Esclarecido isso, vamos ao que interessa. Com todo o respeito que lhe é devido, é notória a sua falta de conhecimento, tanto do ponto de vista histórico, bem como do ponto de vista espiritual. Veja em que eu fundamento esta minha declaração. Primeiro, abre parênteses, conhecimento histórico, fecha parênteses. Os 2 salmos que você leu não são e nunca serão os mesmos salmos. Para comprovar o que eu estou te dizendo, faça o seguinte: pegue a primeira Bíblia que você leu e abra no Salmo 108. Depois pegue a segunda Bíblia que você leu e abra no Salmo 107. Você verá que esses 2 salmos são salmos correspondentes um ao outro. Agora, abra a segunda Bíblia que você usou, no Salmo 108. Depois, pegue a primeira Bíblia que você usou, e abra no Salmo 109, você verá então, que esses 2 salmos, são os salmos que correspondem um ao outro. Agora, entenda, o porquê isto acontece. Precisa ser dito, por primeiro, que os salmos foram escritos, originalmente, na língua hebraica. Assim chegaram a fazer parte das escrituras do povo judeu. Posteriormente, por sua vez, os seguidores do Messias, os quais eram considerados gentios, abre parênteses, também erroneamente chamados de cristãos, fecha parênteses, pelo povo judeu, acolheram esses e outros escritos que faziam parte das escrituras, abre parênteses, do povo judeu, fecha parênteses. Quando Roma, abre parênteses, Roma Católica, fecha parênteses, se apoderou de toda a literatura dos israelitas, usou essa literatura para a composição da atual Bíblia que conhecemos. No entanto, sabemos que nem todas as literaturas foram usadas para comporem o que hoje chamamos de Bíblia. Sabemos também que os católicos romanos fizeram algumas alterações nos textos originais, tais como atribuir os nomes de seus deuses, em substituição aos verdadeiros nomes dos personagens mencionados nos antigos textos. Há que se reconhecer ainda que algumas outras alterações foram feitas, visando o fortalecimento de crenças e doutrinas nas quais os católicos criam. No entanto, a mensagem original que o antigo texto trazia ficou quase que totalmente preservada. A numeração diferente dos salmos, no entanto, tem a ver com as antigas traduções das escrituras hebraicas. Já no século III antes do Messias, surge, como parte da história do povo judeu, a primeira tradução dos textos hebraicos das escrituras para o grego, conhecida como Septuaginta ou 70. Ao traduzir os salmos, acontece o seguinte: a tradução grega junta os salmos 9 e 10 e os salmos 114 e 115. Em cada caso, 2 salmos são unidos para sobrar um só. Com os salmos 116 e 147, porém, acontece justamente o contrário. Ou seja, o que é um salmo na Bíblia hebraica torna-se 2 salmos na tradução grega. Com isso, tem-se as diferenças na numeração, pois algumas traduções da Bíblia adotam um sistema relativo ao livro de Salmos, enquanto outra adota outro, abre parênteses, no que diz respeito à unificação ou no desmembramento dos Salmos, fecha parênteses. 2.
abre parênteses, conhecimento e entendimento espiritual, fecha parênteses. Francamente, Vanessa, no último salmo que você leu, abre parênteses, aquele que é enumerado de Salmo 108 em algumas Bíblias e 109 em outras, conforme o que já lhe foi exposto anteriormente, fecha parênteses. O rei Davi não falava de si mesmo, e sim usado pelo Espírito do Altíssimo. Profetizava a respeito dos sofrimentos, traição e incompreensão, etc., os quais o Messias seria submetido ao fazer-se carne e habitar entre nós, bem como atribui ao Altíssimo a obra de vingar seu filho. Veja agora alguns exemplos. O salmo enumerado 109 em algumas Bíblias, e 108 em outras, no versículo 8 diz: sejam poucos os seus dias, e outro tome o seu ofício. O Salmo 69, o qual também foi escrito por Davi, enquanto tomado pelo Espírito do Altíssimo, nos versículos que vão de 21 a 25 dizem: deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre. Torne-se a sua mesa diante deles em laço, e sejam-lhes as suas ofertas pacíficas uma armadilha. Obscureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente. Derrama sobre eles a tua indignação, e apanhe-os o ardor da tua ira. Fique desolada a sua habitação, e não haja quem habite nas suas tendas. Em Atos dos Apóstolos capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, está escrito: naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam o Messias. Pois ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Abre parênteses, ora, ele adquiriu um campo com o salário da sua iniquidade, e precipitando-se, caiu prostrado e arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E tornou-se isto conhecido de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que na própria língua deles esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Fecha parênteses, porquanto no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu ministério. Abre parênteses, Vanessa, note que Pedro, ao declarar, abre aspas, fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu ministério. Fecha aspas. Faz referência, e une, o Salmo 108 versículo 8 ao Salmo 69 versículo 25, fecha parênteses. Continuando. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Messias andou entre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado para cima, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Vanessa, Pedro tinha o entendimento espiritual, que infelizmente lhe falta. Ele tinha o perfeito entendimento de que a maioria dos salmos escritos por Davi eram, na verdade, profecias acerca do nascimento, vida, obra, ministério, sofrimento, morte, ressurreição e também da humilhação e traição aos quais o Messias seria submetido. Vejamos ainda, no livro de Mateus, no capítulo 22, nos versículos 34 a 46. O testemunho que o Messias dá acerca do profeta e rei Davi. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos, e um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe o Messias: Amarás ao soberano, YHWH, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas.
Ora, enquanto os fariseus estavam reunidos, interrogou-os o Messias, dizendo: O que pensais vós acerca do Messias? De quem ele é filho? Responderam-lhe: De Davi. Replicou-lhes ele: Como é então que Davi, no Espírito, chama o Messias, dizendo: Disse o soberano ao meu soberano: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi lhe chama de soberano, como pode ser o Messias, seu filho? E ninguém podia responder-lhe palavra, nem desde aquele dia jamais ousou alguém interrogá-lo. Continuando, como pudemos observar, o próprio Messias deu testemunho de que Davi profetizava, inspirado pelo Espírito do Altíssimo. Portanto, Vanessa, e também as demais pessoas que estão demonizando Davi, Abraão, Moisés, e por consequência, as profecias dadas através do Espírito do Altíssimo. Eu digo: tomem muito cuidado com a obra que vocês estão desenvolvendo, pois vocês estão colocando em questão e desmérito as palavras do Altíssimo, bem como o testemunho dado por seu próprio Filho, o qual, com seu precioso sangue, tem o poder de nos purificar de todos os pecados, salvos os pecados cometidos contra o Espírito do Altíssimo. Atente para o que disse um Messias: Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Concluindo, Vanessa, os seus vídeos estão contribuindo e muito com a obra da grande prostituta. Suas palavras acentuam ainda mais a grande confusão que definem o sistema religioso como Babilônia, pois elas tendem literalmente a lançar descrédito e desmérito na palavra do Altíssimo e levar assim muitos a uma grande confusão mental e espiritual. E por conta disso, muitos serão levados à perdição. Portanto, você e outras pessoas que têm praticado as mesmas obras que as suas, fiquem bem espertas, pois o sangue destas pessoas serão requeridos de vossas mãos. Atenciosamente, Rogério Oliveira.